Fala galera, bora o Dota aqui. Tive um pouco sumido aí, mas estamos de volta assim que possível. É, Bom, essa é uma mãozinha que eu joguei no IA Poker há um tempinho, ficou aqui para revisão. A mesa roda em gap, todos foldam e chegam para mim no cutoff. Essa é uma mão que eu deveria abrir 100% das vezes dessa posição. Né? Algumas vezes a gente vai ter alguns pares maleficiados por estar abrindo, né, que é indo para jogar, né, VP e Pando aqui, Reis First Team, Mini Reis 2.2, 2.5, com alguns pares tipo 2-2, 3-3, quando esses vilões aqui, quando o torneio não é bounty, esses vilões aqui tendem a estar estilando com uma frequência grande. Mas nessas stacks aqui, aparentemente se a gente fosse ver em termos de jogada esperada, talvez o 2-2 e 50% dos 3-3 fossem mãos que eu poderia foldar. Né? Mas eu acredito que aqui no cutoff ainda é muito forte pra gente querer jogar. O 5-5 100% das vezes. E a gente enfrentou uma tribet do Buto, sendo que o Small e o Big foldou. E essa é uma decisão ainda um pouco clara. A gente vai ter alguns pares um pouco melhores para estar indo all-in aqui com alguma frequência, já que o range que o Button, né, as mãos que o Button está tribetando, elas são um pouco mais fracas, é, já em comparação com as outras posições, já que ele está versus uma posição que abre muito, né? Então, na perspectiva do Button, ele está vendo um cutoff que abre ali por volta de 35% do baralho, dando mini raise, e daí ele tende a ter muitas mãos que querem jogar em posição aqui, que vão jogar por call somente, né? Não acredito que ele vai ter mãos aqui que vai querer jogar por ir all-in para flop, mas ele vai ter algum outro conjunto de mãos que vai estar querendo fazer essa size aqui, que aí dentro das mãos que ele vai ter aqui, ele vai ter os azás, rei, as e rei, etc. E junto com elas ele coloca algumas mãos que tem equity relevante, são mãos que têm blockers relevantes, mas que não tem um EV, né? Ou não ganham muito dinheiro jogando somente por call. Então ele vai colocar um range aqui que a gente chama de polarizado, um pedaço das vezes. Então algumas mãos que equilibram ele jogar por call ou por tribet, né? Que ele ganha quase a mesma coisa jogando por call ou tribet. Um rei 10 off, né? Um possível vala 10 off. Eventualmente alguma mão, tipo um rei 7 suited, alguma coisa assim. Então essa vai ser a cara do que eu espero que ele vai estar tribetando aqui por blefe nessa situação, né? Por blefe é que não vai pagar caso eu vá ao win nessa situação, tá? Mas essa mão aqui contra esse range que é grande e tem esse perfil polarizado, uma mão que ainda joga por call, a gente vai jogar pelo 5-5 algumas vezes, então a gente não precisa ir só pelo set value, né? Ou só pelo valor da gente acertar a nossa trinca no flop. Algumas vezes vai bater um board baixo ou um board médio, que a gente vai conseguir defender esse 5-5 aqui em múltiplas streets, flop, turn e ou river. Às vezes não com muita facilidade, né, dependendo do perfil do vilão, mas que já que a gente espera que ele tribete bastante dessa posição versus essa, a gente não pode foldar essa mão aqui, a gente joga por ela, né, pelo set value em si, mas também joga por ela por si só no pós-flop, beleza? Então, veio esse board monotom aí, né, de um tom só, dama 8 e valete, então, eu não espero que eu tenha leads nessa posição, né, as mãos suited mais fortes possíveis ainda estão na mão do grinding aqui, que seria os melhores naipados, né, os Ás e 10 espadas com full frequência, os rei, os As e rei em full frequência, ele ainda tem dama-dama, vala-vala, que eu não vou ter, né, então ele tem um conjunto de mãos aqui, ele tem talvez uma proporção maior de valete-dama, já que ele tem uma frequência grande que pode estar tribetando por blefe pré-flop aqui com valete-dama off, né, então isso aqui é possível de ele ter várias mãos boas nesse tipo de flop, mas por ter sido um board muito conectado e que tenha dama e valete, a minha percepção quando eu olho para esse board é de que ele tem muita c-bet, né? Acho que ele deve apostar muito quando eu check nessa, que eu vou checar tudo. Ele deve apostar bastante, mas que ele não deve apostar tudo, tá? Talvez uma proporção aí de ter uns 30% de check ou alguma coisa assim, mas ele tem muito incentivo por ter várias Broadways boas nessa dinâmica, tá? Então ele vai ter lá seu rei dama off, às vezes vai ter tribetado, ele vai ter lá seu as e dama, ele vai ter o asas, ele vai ter o vala-vala, dama-dama, ele vai ter um possível 8-8 que quis sair para tribete, então, ele vai ter algumas mãos assim, eu acredito que 9 e 10 talvez ele não tenha com tanta frequência, e a gente vai ter, eu aqui na posição do cutoff vou ter, então isso ajuda, né? O meu range em si. E no meu caso, eu vou ter algumas mãos do tipo, eu vou ter um Ás 10 de espadas, eu vou ter um eventual rei 10 de espadas, eu vou ter valete dama suited ainda, eu vou ter
10-10 com alguma frequência, possivelmente em espadas, 9-9 em espadas. Então, eu montei os ranges aqui, a gente vai dar uma olhada depois no solver, o que eu espero que ele esteja tribetando na prática, o que eu vou estar defendendo aqui na prática também. Mas eu vou ter várias mãos aqui que vão desenvolver bem, ok? Então, eu joguei por check, ele veio para uma size em baixa. Eu espero que quando ele tenha que jogar esses boards monotons, o split dele, né, a divisão da estratégia dele seja ou ele check ou ele beta baixo, tá? Dentro desses bets baixos, né, independente se você joga no solver, né, na resolução das máquinas contra elas mesmas, você vai ver que às vezes alguns monotons vão ter preferência de ter sizes muito, muito baixas, mas que na prática eu costumo ver 25%, 33%, que também são sizes baixas, mas oscilam nos boards monotons, né? Depende do SPR, né? O Stack to Pot Ratio aqui. Que aqui no caso a gente tem 39 para um pot que está com 14. Então, sei lá, mais ou menos 3 para 1 aqui de Stack to Pot Ratio. Bom, então ele veio para uma size embaixo. Essa mão aqui, tendo 5 de espadas, e lembrando que esse vilão aqui vai ter que se betar muito, e que ele vai ter, às vezes, algumas mãos que não encaixam nada nisso aqui. Então, suponho que ele tem valete dama, por exemplo. Né? Se ele tem valete dama, então ele não tem nenhuma das mãos de espadas. Então, o meu 5-5 ainda tem lá os meus 9 altos de espadas para acertar, beleza? Então, isso para mim é bom, ok? Então, isso vai fazer com que eu ganho essa mão algumas vezes ainda, dando call com ela e acertando flush em espadas, onde que ele vai ter que desligar a mão algumas vezes. E na minha estratégia de maneira geral, eu vou ter vários flushes que me fazem muito sentido eu querer jogar só por call esse flop, tá? Então eu vou ter algumas mãos que talvez não se beneficiem tanto de estar jogando só por call, por exemplo, 9-10 de copas, talvez eventualmente seja bom para eu dar raise aqui com uma frequência gigante, né? Porque você quer ter aquele valor imediatamente, né? Você não quer postergar esse vilão e você perder a action das mãos de valor desse vilão e nem bater um espadas e você perdeu o seu 9-10, por exemplo. Mas acho que grande parte das vezes eu não tendo a ter um range, não tendo a ter mãos que vão querer jogar de raise muito versus essa estratégia aqui do button cut cutoff, ok? Então o que eu vou querer fazer? Eu vou querer jogar por call várias vezes. Vou ter uma porcentagem de raise, né? Eu sei que eu tenho algumas mãos que ele não tem aqui, que talvez seja interessante, tipo esse 9-10. Eventualmente eu posso ter algum vala dama, mas entender que quando eu dou raise, vários turns mudam muita dinâmica e que fica difícil de eu balancear a minha estratégia ou de eu ganhar muita ficha, é importante, porque não adianta nada eu pegar aqui, sei lá, um rei dama sem espadas, dar check raise, aí o vilão dá só call e no turn bate um 9, né? Ou no turn bate um 10, ou no turn bate um espadas, ou no turn dobra o 8, ou no turn dobra o valete. Então é um flop para turn muito dinâmico, beleza? A grande parte, por isso que grande parte das vezes nas monotons se opta por não jogar tanto por raise, tá? Bom, eu decidi jogar por call. E eu acho que eu teria vários flushes aqui também jogando por call. Então eu penso quando eu olho para meus flushes que é um As e 10 de espadas, por exemplo. Que é um 9 e 10 de espadas, que é o straight flush aqui no caso, né? Que é um rei 10 de espadas. São mãos que bloqueiam muito do range desse vilão que vai continuar quando eu dou raise. Então eu simplesmente quero manter essas mãos jogando no meu range call. E aí eu vou desenvolver elas ao longo de turns e rivers na medida que os turns e rivers forem sendo favoráveis até pro vilão, tá? Porque não é um board que muda muito, então para você ganhar muita ficha nele não é tão fácil, ok? Então, junto com essas mãos, eu vou ter o meu 5-5 lá, né? Que vai acertar algumas vezes. Pô, mas às vezes o cara vai ter as com as de espadas. Tudo bem. Né? Quando bate uma carta de espadas, não necessariamente eu vou querer atolar o 5-5 com todas as frequências, né? Com tudo, né? Eu não vou querer ir pro pau com ele. Só que eu acho que ele vai frear várias actions de muitos pares que esse vilão aqui tende a ter. Então eu joguei por call e o turn veio um 10, né? Pra mim, no meu range em específico, do que eu pensei, pô, esse vilão aqui eu espero que ele tenha algumas mãos das semi-Broadways, dos 9x Suited, né? Que é uns possíveis Valete 9, uns possíveis Dama 9, que ele vai ter nesse range aqui, Rei 9, que às vezes optam a jogar por tribet, né, pré-flop, e aí, quando bate esse turn, o meu range em relação ao dele ganha alguma vantagem em termos de equidade, porque eu vou ter vários 2 pares, né, eu vou ter vários 9x eventuais, certo? Então, por exemplo, se eu dei call pré-flop com valete 9, é uma mão que eu vou, talvez eu tenha um incentivo com valete 9 então liderando o turn, né? Se eu tenho 10 e 9, que é uma mão que eu acho que vai querer jogar quase que puro por raise, né? Mas se ele tá no call, eu vou também estar querendo liderar algum turn.
eu tenho flushes, né? Rei 10 de espadas, e talvez agora faça tenha um pouco mais de incentivo em tá liderando esse turn aqui para estar extraindo de mãos, tipo as e dama, tipo as com as de espadas, etc. Então eu tenho algumas mãos que eu achei interessante que eu poderia ter no meu range, para estar fazendo isso. E aí a minha parte de valor ela fica tão grande, né, que você fica com dois pares, você fica com assumindo que dois pares ainda pode ser algum valor, tá? Você fica com dois pares, com straights no 9 e com flushes. Então eu pensei, pô, quando eu for querer balancear uma parte de blefe, né? Eu quero colocar algum blefe nisso aqui, eu vou estar querendo ter algum par. Eu acho que eu vou estar querendo ter algum par. E se eu for ter preferência, eu vou querer ter parte dos pares piores, se eu não tiver interferência de blocker, né, no caso. Eu vou querer ter parte dos pares piores. E bom, e daí o 5-5 com 5 de espadas me fez muito sentido, tá? Daí eu liderei uma size em baixa, eu acho que a ideia é liderar sizes baixas mesmo, beleza? Então aqui eu liderei aqui por volta de 25% do pote. O vilão decidiu jogar por call e o River veio um 7. Até então é um brick, porque o 9 em si ele já seguia, então não faz tanta diferença assim. E, bom, eu decidi jogar por all-in e o vilão acabou foldando. É, a minha dúvida em si é simplesmente o turn. Se eu vou ter, se o meu range que jogou de call no flop, nesse turn ele vai ter incentivo em estar fazendo esse tipo de jogada e se realmente eu estou na casa das vantagens, né? Se elas realmente existem nessa situação, beleza? Então dá para olhar a primeira coisa, né? Se essa mão é uma defesa, né? Que eu acredito que é pura defesa. Você não vai, eu não tendo a foldar nenhuma vez essa mão versus embaixo. E também ver se o vilão deveria ter sizings baixas para estar fazendo esse tipo de jogada, né? Se ele exige um range check, deveria estar acontecendo. E se no turn eu vou ter algum lead nessa estrutura, ok? Bom, então pegando aqui o solver, né? Vamos lá nos inputs primeiro, né? O que eu coloquei de configuração aqui para ele? A primeira coisa, o fora de posição que sou eu, quais mãos eu estou dando raise e call na tribet, tá? Então provavelmente vai ser alguma coisa desse tipo aqui. Caso eu tenha saído para jogar com 2-2 e 3-3, né, que é uma mão que eu cheguei a mencionar no início, que às vezes não teria um EV tão bom de dar raise, mas caso eu tenha jogado, essas mãos eu vou defender elas com full frequência. Então, para quem não tem familiaridade com o Pure Solver, eu vou estar abrindo ali um conjunto de mãos, né? Que vai somadas, vão dar uns 35%. E quando eu tomo o tribet do button, aqui para esse caso em específico, eu vou estar defendendo bastante contra ele, porque ele também tem que tribetar bastante, né? Fica aquela coisa, o cutoff tende a roubar, né? O button tende a roubar mais. Então quando o cutoff entra para roubar, o button pode tentar tribetar, né? Que é tentar roubar o roubo. E aí ele vai ter algumas mãos fortes, mas ele vai ter algumas mãos ruins. Então aqui no range do vilão eu coloquei ele dando tribet com esse 10-10, vala-vala, dama-dama, rei-rei, asa-rei suited, asa-dama suited. Essas mãos em pretinho aqui que estão com zero frequência seriam as mãos que ele provavelmente tem um EV melhor, ou jogam melhor por call. Joga por call. E aí você fala, pô, mas um rei 8 suited tá jogando 50% aqui por tribet. Provavelmente o restante está jogando por call, tá? O asa dama suited assim também. E essas mãos aqui também, né? As brothers of suited. Então, perceba que a maior frequência das mãos que eu pré-determinei aqui que poderiam estar indo para tribet pré-flop são essas aqui que tem Broadways of Suited, certo? Que são os combos que não são naipados, tá? Então são rei dama off, né? Não naipado, então pode ser rei copas, dama ouros, né? E aí somados, cada um desses aqui tem 12 e eu tô colocando metade de cada um deles, tá? Então essa aqui seria a cara do range polarizado, vamos dizer assim, do button contra o cutoff. E o meu range de defesa versus esse range polarizado provavelmente seria algo em torno disso aqui, né? Eu tenho que defender vários reis, eu tenho que defender razoavelmente as Broadway Suited, né? As Broadways Off Suited, eu acredito que você tem a ver até de foldar algumas vezes, mas o rei vala off, por exemplo, algumas mãos assim. Só que eu acho que cada uma dessas mãos aqui tem seus méritos, né? De estar fletando nessa posição, ok? Então, eu coloquei para rodar as sizes que eu disponibilizei para eu de lead. Elas não estão disponível porque eu não acredito que nesse board vai existir esse lead, tá? Mas o in position é 25,50,
O turn, aí turns e rivers. 25,50 é a size em que eu coloco a máquina para jogar contra ela mesma, né? 2,5 é quando o vilão aposta, por exemplo, ele apostou 25%, então ele apostou lá, um exemplo simples, tem um porte de 6, ele apostou 2. Então quando eu coloco 2,5, porque eu vou fazer 2,5 em cima do 2 que ela apostou. Então quando eu for dar raise eu vou fazer para 5, beleza? Então acho que aqui não tem muito problema, e aqui é só o quanto que tinha no pote. No início da mão, 14. E quanto que a gente tem para trás? 40. Beleza? Então, bom. Como jogado, check. Eu fora de posição do check. E o em posição tem por volta de 23% de check. Então, é mais ou menos o que eu já vim esperando, né? Por volta de 30% de check. Não é um board que a gente vai querer se betar tudo, porque tendo o valete e a dama de espadas lá, quer dizer que você tem, talvez você possa ter menos flushes, né? Aqui a gente tribeta as e dama suited, então como tem a dama lá, quer dizer que a gente não tem mais o flush em as e dama, por exemplo. Então se fosse um board tipo valete 8 e 6, a gente ainda teria as e dama de espadas, que faria flush nesse board, que seria excelente para o nosso range, mas não é o caso, beleza? Então isso faz com que... E outra coisa, e aí o que não muda tanto é porque tem muito mais mão off-suited tribetano do que suited, né? Então, o vilão vai ter bem mais pares do que flushes, de uma maneira geral. Vai ter muitos flushes, mas vai ter também vários dois pares, par mais broca, etc. Então isso faz com que ele não tenha o incentivo 100% de ter essa beta nas mãos, beleza? Então, em termos de act, ele está com 57%, 57,6%, e aqui dá pra gente ver as acts de cada mão isolada, e fora de posição 42, né? Eu vou ser um pouco mais breve nessa hora aqui, porque a dúvida geralmente é no turn, é literalmente no turn, né? Então ele foi para uma size de 4, o meu range folda suficientemente, né? 35% aqui, eu acho que não tem nenhum fold aqui que ele é muito difícil de acontecer. Está se reagindo aqui com flushes, né? Para você defender esses monotons, necessariamente você precisa ter ou par ou flush, né? E aí, por exemplo, o 9-9 que é uma broca, sem espadas, você não defende, por exemplo. Esse é o exemplo mais clean que tem. O rei vala, as e vala, que é um par, você sempre vai defender. As e 10 aqui, que tá pelo 9 e tá pelo rei, né? Que seria duas pontas. Ele sim está defendendo sem espadas, mas fora ele, não tem nenhum outro combo muito não intuitivo assim que está defendendo. Tem o rei 10 aqui também, que é duas pontas também. Tirando duas pontas, você precisa necessariamente estar defendendo ou algum par ou ter alguma espadas, beleza? Então o 5-5 está aqui. Tem uma frequência de raise nele ali, para eventualmente vai transformar isso em blefe, né? Porque a gente sabe que essa mão não está nas mãos de categoria mais forte que a gente tem. E dentro dos raises que a gente vai ter lá um rei 6 suited, né? Um Ice 6, um 7-6 suited, um 6 e 5, que são mãos que não são pura frequência de raise. Esse é o interessante. Quanto pior ela é, mais ela dá raise, mas não necessariamente é 100%. Percebam ali que a frequência que ele dá raise para 10 ali, 55%, que ele dá call 43,7, beleza? Então, tem muito call, né? Acho que o detalhe é esse. Pessoal, às vezes enfrenta uma C-bet nisso aqui, pega todos os flushes e dá puro raise. Entendo que é muito difícil você jogar os turns quando você dá só call, né? E você tá muito capado em pares e etc. Beleza? Então eu joguei por call. E o turn foi um 9 de copas. Bom. E aí já tá um pedaço da dúvida resolvido, né? Em termos de equidade, eu tô com 51% de equidade, né? Fora de posição, sendo que lá atrás a gente viu que no flop, quando o cara de Betânia tinha 57. Agora deu uma pareada, eu até passei um pouco na frente do vilão. Só que eu não tenho quantidades suficientes de mãos nesse 10 em específico para estar liderando, né? Então perceba que se eu tenho eventual flush que decidiu jogar por call, ele mantém ele jogando por call, tá? Quando eu falei lá atrás que eu ia jogar por check call, porque o turn fica muito difícil de ser jogado, era justamente porque os turns que vem um 10, por exemplo,
vira uma zona. Então, se, por exemplo, se eu tenho um rei dama aqui, eu ainda posso ter uma facilidade para estar jogando, mas se eu tenho um vala 10, já começa a ficar um pouco complicado de você pensar que quando o vilão aposta, quais mãos que vão ser boas para você estar defendendo, beleza? Então, essa primeira dúvida já foi sanada, então não tem lead, né? Provavelmente os nuts não estão a meu favor nesse caso aqui, então não apareceu. Eu dei a size em baixa, dei size em média e dei size de overpot, não aparece nenhuma delas, então é check range, tá? Então aqui eu já joguei de uma maneira não equilibrada, certamente, provavelmente pode ser boa, mas pode estar errado. Porque quando eu lidero nessa size o vilão, ele deveria ter que me defender com o quê? Todos os flushes, né? Ele tem 9x foldando aqui, que é o caso do rei 9 ali, que na prática não deve acontecer, né? Então aqui tem dama 9, tem vala 9 que está defendendo sempre, 10 e 9, 9 e 9, ele tem todas as trincas defendendo e ele tem algumas mãos talvez um pouco não intuitivas, que é o 7-7 com 7 espadas, tem um asas aqui, inclusive sem espadas defendendo. Então essas são as mãos aqui que eventualmente não são intuitivas e que o Solver continua defendendo contra ele mesmo, né, na versão equilibrada. As ideias aqui, né, que seria o par mais uma broca para cima, mesmo sem espadas. Então, ele defende muito. Então, pode ser que na prática essa jogada seja um pouco melhor, porque o pessoal tende a foldar um pouco mais. Mas no Solver não tem esse equilíbrio querendo fazer com que isso aconteça, beleza? Então, quando eu liderei e o vilão deu call, o River veio um 7 de ouros. E caso eu tenha optado por essa jogada, que é parte das jogadas não ótimas, né, no ponto de vista equilibrado, no River, eu vou estar value betando, né? Ou indo para chove com grande parte das minhas mãos de valor. Então, se eu tenho o rei 10 aqui, que é o que seguiu para cima, inclusive com espadas, que é a flush. Então, se eu tenho todos os flushes meus aqui vão para a size de 30 em 34, que seria o meu all-in, né? Que foi o que aconteceu. E junto com essas mãos aqui, quais as mãos que vão equilibrar essa estratégia, né? As mãos que vão por blefe nessa estratégia que eu chamo todos os flushes, são necessariamente parte dos pares mais baixos aqui, né? E que tem interferência de blocker. Você vê que o 4-4, o 3-3, o 2-2, eles vão com menos frequência do que o 5-5 e o 6-6, né? Parte dessa explicação pode vir porque o 5-5 e o 6-6 bloqueiam parte do range do vilão em posição que está tribetando e que vai dar call nessa possível... que ele vai ter lá um eventual As 6 e As 5, ele tem mais frequência dessas mãos jogando do que As 4, As 3, As 2. Então, quando a gente vai ver aqui o porquê do 4, 4, 3, 3 e 2, 2 ter a mesma frequência, só com uma frequência mais baixa do que 5, 5, 6, 6, seria essa a explicação. Você está bloqueando o As 6 de espada e o As 5 com mais frequência do que você está bloqueando o As 4, As 3, 2. Quer dizer que esse 4, 4, 3, 3, 2 não é bom? Não. Quer dizer que ele pode estar na mesma categoria se o vilão em posição está tribetando na mesma frequência todas essas mãos. Tá? Aqui é porque, na minha consideração, ele está tribetando 25% dos mais baixos e metade desses médios. Beleza? E o 7-7 não vai por quê? Porque ele trincou o River. Então, para ele desenvolve uma estratégia que beta até baixo aqui nesse River. Beleza? Então, como jogado, pós entrado nessa abstração do turn, é uma jogada que foi jogada até ok. E lembrando que quando eu chovo aqui no River, o vilão tá defendendo aqui As com As de espadas. Eu não sei se populacionalmente isso vai acontecer. Eu acredito que não. Rei com Rei de espadas. Ele tá defendendo Dama que seria a top trinca. Eu acredito que pode ser que a pessoal da população não fold mesmo. Ele tá defendendo todos os flushes, que isso é claro. Trinca do 9 e todos os 10 aqui. E alguns As e 9. Então, como eu acredito que isso não vai acontecer, essa jogada tende a ser até um pouco melhor, né? Eu acho que no turn, talvez, o Solver contra ele mesmo, quando ele beta baixo, ele está defendendo mais do que a população, então pode ser que essa jogada aqui do turn seja um pouco boa. E no River, o chove seria interessante, né? Porque a gente vê que mesmo na versão equilibrada, tá lá o 5-5 sendo chovado com 80% das vezes, beleza? Então, do ponto de vista prático, eu acredito que essa jogada pode ser até um pouco melhor do que do ponto de vista teórico, mas entrando nas abstrações da teoria, você consegue justificar também um EV bom dessa jogada estar acontecendo, beleza? Lembrando que o vilão aqui, ele está totalmente capaz de estar me pagando ainda com, né, um possível 9, eu acho que eventualmente ele pode estar me pagando até com no River aqui, quando eu vou pro all-in, o Valadama aqui, ele tá me foldando sempre, eu não sei até que ponto a população pode estar
ligeiramente me pagando um pedaço dessas mãos, mas bom, é isso. Essa foi uma das dúvidas que eu tive no torneio. Essa mão passou e foi uma mão importante, né? Não estava ensinando reto, mas eu fiz um stack bem relevante. E essa foi a minha análise teórica e considerações populacionais do esporte, beleza? Turma, um abraço e é nóis, tamo junto, valeu!